rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, querida família, Rádio Brasil Espírita, você que está conectado conosco agora nessas ondas de amor, essa rádio que, inspirada por Jesus, por Viana de Carvalho, pelos mentores de todos nós, está aí no ar há 10 anos, iluminando consciências. Boa noite, meus irmãos, eu sou Rilvane de Carvalho e estamos agora iniciando o programa Mãos Amigas. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do pensamento, dessa grande força, dessa grande energia que nós emitimos a todo instante. Pensamento, sendo necessário renúncia, sendo necessário direcionamento. Então vamos juntos para começar a iluminar a nossa consciência com relação ao pensamento. Vamos pedir a Jesus, meus irmãos, fazer a nossa prece, solicitar o grande mestre de amor, que seja sempre a nossa força, a nossa luz, que nos auxilie a seguirmos o seu caminho nessa estrada da terra, rumo ao céu. Mestre amado, aqui estamos, solicitando de Ti todo o apoio, toda a aproximação necessária para o nosso crescimento. Nos ajuda, Senhor, a direcionarmos o nosso pensamento para as boas lembranças, para os bons propósitos, que possamos todos, a partir do conhecimento que Tu nos traz por meio do Consolador, clarear a nossa consciência quanto à importância de moldarmos o nosso próprio pensamento. Ilumina, Jesus, o pensamento daqueles irmãos que estão desviados do amor, planejando inclusive o mal, que todos possam ser abraçados por Ti, porque precisamos da Tua luz em nossas vidas, assim seja. Então vamos lá, vamos juntos nessa viagem rumo ao pensamento, vamos direcionar agora o nosso pensamento a esse estudo. E eu trago para começar o livro Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico, quando André Luiz começa a nos orientar com relação ao pensamento. O item é pensar. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. Então aí André Luiz já começa a falar que pensamento é capacidade em ação. Nós criamos, né? Então existe aí uma ação movida inicialmente pelo pensamento. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito. O efeito cria o destino. André Luiz nos mostrando essa linha, onde a ideia, que é o pensamento, ela forma uma condição. Nós elaboramos, né, aquilo que estamos pensando, muitas vezes até planejando algo, direcionado ao trabalho, a alguma atitude, nós começamos a formular ideias. E essa ideia, diz André Luiz, ela vai gerar uma condição. A condição vai produzir um efeito e um efeito vai criar o destino. Então vejam o quanto é importante nós começarmos a refletir a respeito do nosso pensamento, né? O que tem parado na nossa mente, o que nós temos produzido intimamente.
A sua vida, diz André Luiz, será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Olha o quanto a nossa vida ela é guiada pelo pensamento que formulamos. Às vezes a gente nem para imaginar que o nosso pensamento, por exemplo, enfermiço, ele vai nos trazer uma vida difícil, uma vida perturbada, com tribulações. Porque, como diz André Luiz, o nosso pensamento ele vai ser essa mola propulsora da nossa própria vida, da nossa existência. Em razão disso, diz o nosso irmão, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Porque o nosso pensamento tem muito a ver com aquilo que temos sentido. O que é que eu tenho sentido? Assim, em que eu tenho parado o meu tempo para produzir que tipo de pensamento? O que é que eu ando pensando? Não é? Muitas vezes a gente está parado fazendo qualquer atividade manual e deixa o pensamento se distanciar cada vez mais do bem. Começa a pensar mal das pessoas, das atitudes, começa a pensar mal da vida, pensar mal de entes queridos. Então, o quanto o nosso pensamento, pensar mal de nós mesmos, o quanto o nosso pensamento ele vai direcionando, vai criando essa psicosfera ao nosso redor. Então, diz André Luiz que essa mudança dos nossos caminhos, ela virá da mudança dos nossos pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser. E, trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Vamos, meus irmãos, começar a higienizar o nosso pensamento para bons pensamentos, né? Para ideias que edificam. Diminuir cada vez mais pensamentos que nos afastem do amor, que nos afastem do otimismo, da perseverança, da esperança. Diz André Luiz que as leis do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Olha só, o destino, né? Essa direção divina da nossa vida vai nos trazer de volta aquilo que estamos pensando. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Então, higienizar o pensamento, quando a gente começa a estudar, que a doutrina espírita nos traz, que o nosso pensamento ele tem forma, apesar de não ser palpável, a gente não segura no pensamento como segura a matéria, né? Como segura um livro ou qualquer outra coisa material. Mas o nosso pensamento é uma fonte de energia. E é um pensamento que tem forma, a gente vai criando, idealizando o nosso pensamento, né? Idealizando a forma das coisas. E por isso mesmo, pelas leis divinas, nós vamos atraindo aquilo que estamos emanando. Eu recordei agora, quando nós estudamos, inclusive as obras de André Luiz, quando vemos irmãos desencarnados em aflição, irmãos desencarnados perturbados, né, distanciados do amor, irmãos que estão adoecidos da alma, né, adoecidos do espírito, o quanto muitas vezes eles plasmam o corpo espiritual de acordo com o próprio pensamento. Então, é aquela figura monstruosa que se vê daquela maneira, né? Então, essas imagens, por exemplo, diabólicas, então ele se vê tão ruim, tão perverso, que ele não consegue se identificar como um espírito na aparência humana. Se apresenta muitas vezes, inclusive em reuniões mediúnicas, da maneira como ele plasma esse pensamento, parecido muito mais com animais, né? De uma forma mais animalesca. Então, nesses estudos, nós também conseguimos compreender que o nosso pensamento, ele inclusive no nosso desencarne, ele nos leva para bons ou maus lugares, né? Então, vamos começar a identificar em nós os maus pensamentos e começar a filtrá-los.
colocar um filtro no pensamento, ou seja, direcionar o nosso pensamento para aquilo que realmente é bom, para aquilo que realmente edifica. Tanto o pensamento com relação a nós mesmos, como o pensamento com relação à vida, às pessoas que nos rodeiam. Observe, diz André Luiz, e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui e tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então, tudo aquilo que nós temos hoje foi atraído por nós. Por vibração, nós atraímos as pessoas e as situações. Nós atraímos, inclusive, a nossa residência, o país, o estado, a cidade em que residimos, foi necessário para nós, né? Nós não nascemos à toa nesse lugar. Nós não reencarnamos por acaso junto no lugar e junto das pessoas que estão ao nosso redor. E tem muito a ver com o nosso pensamento, uma vez que o nosso pensamento somos nós, emanando vibração, né? Então vamos ver ainda o que André Luiz nos reserva. Deus é amor e não pune criatura alguma. Alguém tem dúvida disso? Que Deus é amor e realmente não pune a ninguém? Porque Deus, como sendo a grande fonte de amor, e inclusive um amor absoluto, um amor sem falhas, ele não vai punir a quem quer que seja. E o que é então que nos pune? A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Entendem que nós todos estamos mergulhados nas leis divinas. Quando nós desregramos, descumprimos as leis, a nossa consciência de culpa, ela grita, ela agride a nós mesmos. Porque nós temos muitas vezes, mesmo que inconscientemente, a noção de que erramos, de que falhamos. E essa consciência de culpa é que vai nos fazer corrigir, ou seja, atrair essa correção, atrair essa reparação. Então, por isso mesmo é que nós estamos muitas vezes com parentes difíceis, estamos trabalhando em lugares difíceis de trabalhar, de convivência, ou mesmo de manejo do trabalho, porque nós, agredindo a nossa consciência com relação às leis divinas, nós buscamos essa corrigenda. Então, é bom, inclusive, para acalmar o passo, né? Para saber que tudo aquilo que estamos vivendo hoje tem a ver com as nossas próprias necessidades e são atraídos para nós atraímos isso tudo para o nosso próprio crescimento, não é? Inclusive para nos fazer mal, é para nos fazer bem. Quando nós enfrentamos situações difíceis, o quanto crescemos espiritualmente para ter mais força, mais coragem, o quanto temos que buscar dentro de nós aquela esperança, aquela fé. Estamos vivendo, meus queridos amigos, um momento de pandemia e é comum hoje, nós vez ou outra, ouvirmos as pessoas dizerem assim: eu estou com tanta dificuldade de manter minha fé, eu estou com a minha fé abalada, eu não estou conseguindo sequer fazer preces. Então, existem muitas pessoas agora com dificuldade realmente. Então, esse momento em que estamos vivendo tem trabalhado no interior de todos nós essa busca pela fé serena, pela fé forte, pela fé que confia na providência divina. E é por meio da prova, no meio da dor, no meio da prova, nós estamos aprendendo a desenvolver isso. Diz André Luiz, em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental, que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Então, essa liberdade de escolha, inclusive liberdade de escolher o pensamento. O que é que eu estou escolhendo pensar agora? Porque muitas vezes nós enveredamos, inclusive, para um pensamento melancólico, um pensamento de muita revolta ou de muita queixa. Eu não mereço isso, eu não devia estar passando por isso.
tem alguma coisa errada e começa a se queixar da vida, de Deus, dos familiares, só identificando no outro mazelas. É uma escolha, como diz André Luiz. Nós escolhemos aquilo que falamos, escolhemos aquilo de atitude que vamos tomar. São escolhas. Né? Muitas vezes a situação até te leva a uma escolha errada, mas você tem o direito de não querer. Tem o direito de dizer, não, isso não é para mim. Eu não quero. Eu não quero aquela condição que vai me desajustar com o que é divino em mim, com as leis de Deus. E optamos com força, com serenidade, as atitudes adequadas ao bem. Então, aqui André Luiz nos diz que nós temos esse livre-arbítrio até para pensar. O bem eterno é a lei suprema, é o bem. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Meus irmãos, quando André Luiz diz que a vida se converterá a nós em fonte de bênçãos, se a nossa escolha for para o bem, é porque é verdade. Às vezes estamos até diante de situações difíceis, com familiares difíceis, vivendo em situações econômicas difíceis. Mas, quando optamos pelo bem, o bem pensar, o bem falar, o bem agir, o bem sentir. Inclusive, o sentimento é regrado por nós. Porque eu posso, diante das dificuldades, escolher me angustiar, escolher me desesperar, escolher ter raiva, ter irritação. Mas diante das dificuldades, eu também posso fazer a opção de escolher me manter em paz. E quando nós compreendemos isso, essa força que está na nossa condução, inclusive a condição da nossa vida, nós começamos a ter essa cautela e esse zelo por nós. Imaginem agora que nós podemos vivenciar um estado de reino dos céus ainda na terra. Não é algo impossível. Lembremos de Jesus. Jesus, quando encarnou na terra, ele não estava ali ao seu derredor com espíritos puros, com espíritos angélicos. Jesus, que já era um ser angélico, um ser crístico. Mas Jesus, com certeza, ele se manteve o tempo inteiro em estado de reino dos céus, por ter conseguido essa comunhão com Deus, essa aproximação com o Pai, que lhe permitia, mesmo em meio a seres que não o reconheceram, que o discriminaram, que não conseguiram compreender a sua grandiosa missão de amor, mas ainda assim amando a todos e não se perturbando com nada. É um estado que nós podemos buscar cativar em nós, no nosso dia a dia. Nós podemos vivenciar esse estado de paz, essa sensação de plenitude, que Deus me basta. As dificuldades me vêm, mas Deus me basta. Deus zela por mim, como zela por você, como zela por todos nós. E dessa maneira nós vivenciarmos as dificuldades da vida com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade. E diz André Luiz, mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se converterá em fonte de bênçãos através dos princípios mentais que nos regem. De tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Então, doemos muito bem, inclusive doemos o nosso pensamento saudável a alguém, porque muitas vezes não conseguimos conversar com aquele ser, né? Muitas vezes, assim, tem pessoas que são fechadas para diálogo, não estão receptivas à boa conversa. Até o nosso pensamento saudável nós podemos direcionar a esse ser, e ele receberá. E aí, como diz André Luiz, esse amor que estamos doando, até pelo nosso pensamento, ele retornará para nós. E agora, para complementar, eu trouxe o livro Pão Nosso, de Emmanuel, que são pedacinhos de pão mesmo, que alimentam.
O título está muito ajustado, muito adequado. É Pão Nosso. É pão porque nos traz vida, porque nos alimenta, e é nosso, não é? Assim, é uma bênção para toda a humanidade. Emmanuel, a partir da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele fala sobre os pensamentos. Paulo diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E vamos ver o que é que Emmanuel fala a respeito dessa linda carta, porque Paulo escreveu lindas cartas de orientação às igrejas que ele é auxiliando a formar. E uma dessas cartas é essa, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E Emmanuel diz assim: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Olha só, todas as obras, tudo aquilo que construímos tem a ver com o nosso pensamento. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Não é isso? Tudo aquilo que produzimos iniciou onde? No nosso pensamento. Tudo aquilo que realizamos inicia de uma ideia. O quanto mais nós todos burilarmos, nós todos regrarmos o nosso pensamento, no futuro teremos excelentes ações. Seremos criaturas que se darão bem umas com as outras, sem tantas dificuldades. Mas primeiro precisaremos regrar o nosso pensamento. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Aqui Emmanuel nos traz o quê? O Evangelho como roteiro. Quando nós paramos para estudar o Evangelho, por exemplo, o Evangelho no lar, ou então o estudo do Evangelho na casa espírita, nas igrejas, nos templos, o Evangelho é um excelente roteiro para todos nós. Porque Jesus, sendo o caminho, ele nos deixou as palavras sagradas para que pudéssemos ler, meditar. Olha, meditar tem a ver com o nosso pensamento. Deixar florescer em nós aquelas ideias e, a partir das ideias do Cristo, caminhar, agir, utilizar de atitudes. Então, o Evangelho, com certeza, é um excelente roteiro para a saúde do nosso pensamento. Não será tão somente com os seus primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Não é isso? Renovar pensamentos, como diz Emmanuel, não é fácil, não é uma coisa que nós conseguimos com grande facilidade, porque quando estamos habituados a pensamentos enfermiços, renovar esse pensamento, trazer freio ao pensamento enfermiço não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. É uma tarefa que todos nós podemos conquistar. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. A partir de hoje eu não quero mais pensar no mal. Eu não quero mais ficar ruminando em mim as dificuldades dos outros, as suas mazelas, né, as suas atitudes infelizes. Eu não quero mais deixar isso crescer em mim, ficar pensando nesse tipo de conteúdo. Mas é preciso renúncia, eu vou renunciar esse meu mau pensamento, como também é preciso dominação de si mesmo. Então, o pensamento enfermiço vem e você renuncia
eu não quero. Aí pensa em algo bom. É o tempo inteiro nós estarmos lutando contra nós mesmos, contra essa infelicidade que ainda temos de pensar errado, de pensar equivocado. Então, essa dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É um sacrifício do coração, não é? Imagine a partir de hoje nós não identificarmos mais em nós esses pensamentos a respeito do mal de alguém. Eu só filtrar o meu pensamento para identificar qualidades das pessoas, né? E deixar isso refletir, deixar isso pairar na minha tela mental. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pelo que eu entendo, Emmanuel quer dizer que quando você não modifica o teu pensamento, você pode até ter uma atitude melhorada, mas o teu pensamento ainda não é. Aí o que acontece? Na segunda oportunidade de você falar a respeito daquilo que você ainda não pensa, né, que você só elaborou da boca para fora, aí você cai. Porque realmente o teu pensamento ainda não mudou. Eu tive uma lembrança agora, por exemplo, de alguém que é muito preconceituoso. Vamos pensar em alguém homofóbico. Essa pessoa tem homofobia, mas tenta esconder, mas pensa na homofobia. Pensa nesse preconceito. E o que acontece? Ele até às vezes se constrange diante da sociedade, porque nós temos o verniz social. Diante da sociedade, muitas vezes nós nos mascaramos, escondemos o que realmente pensamos e sentimos. Aí, para fazer o verniz social, né, cumprindo esse verniz social, a pessoa até fala: não, eu não tenho preconceito, eu amo a todos, para mim são todos irmãos, eu respeito, mas no pensamento ainda existe essa enfermidade do preconceito. Aí o que acontece? Em algum momento vai deslizar, porque nós somos o que pensamos. Entende aí o que Emmanuel quer nos dizer? Então, nós primeiramente precisamos regrar em nós não apenas a palavra, mas o pensamento. O meu pensamento precisa ser amável, no sentido de amar as pessoas e amar a vida. Aí segue Emmanuel: pensar é criar, semelhante à orientação de André Luiz. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Quando nós pensamos, mas muitas vezes não exteriorizamos, como a exemplo do preconceito, da homofobia e de tantos outros, né? Do preconceito racial, nós não pensamos, mas nós não agimos, né? Mas está no nosso pensamento. E como diz Emmanuel aqui, existe o quê? Uma formação, o objeto formado no nosso mundo íntimo. Esse preconceito, ele está aí sendo formado. Ele tem uma forma. E nós precisamos compreender que existe essa forma e que atrai para nós que tipo de irmãos, né? Que tipo de espíritos para nos intuírem, para estarem próximos de nós, muitas vezes para nos mal induzirem. O que é que eu tenho criado na minha zona mental? O conselho de Paulo aos Filipenses, diz Emmanuel, apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação.
Meus irmãos, eu vou ler mais uma vez esse final, para a gente ir finalizando, inclusive, o programa. Os discípulos que puderem compreender a essência da orientação de Paulo, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em nosso dia a dia. Então, vamos juntos começar a cultivar em nós tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é divino. Vamos cultivar em nosso pensamento o lado bom de todas as coisas que existem. O lado bom de todas as pessoas, que como somos filhos de Deus, nós todos, sem exceção, nós todos temos o nosso lado divino. Então vamos deixar crescer em nós esse pensamento do lado divino das coisas e das pessoas. E aí eu vou finalizando o programa com um poema. O poeta, deixa eu ver aqui o nome rapidinho, do livro Parnaso de Além Túmulo, o poeta Cruz e Souza nos traz o poema Renúncia, psicografado por Chico Xavier. Renuncia a ti mesmo, renuncia à mundana e efêmera vaidade, que em ti sintas a dúlcida piedade, que as desgraças alheias alivia. Do homem esquece a lúrida maldade, prosseguindo na estrada luz e dia, e denodadamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em 1000 fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais pródiga e mais pura. Não ouvides, em meio dos tormentos, renunciar em bem da dor alheia, eterno além castelos de ventura. É um poema que tem muito a ver com tudo aquilo que conversamos no programa Mãos Amigas de hoje. E eu desejo que todos vocês reflitam a respeito. Quem tiver interesse de ouvir mais uma vez, o programa fica disponível no canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube. Que Jesus, meus amigos, meus irmãos, possa cultivar em nós, nos auxiliar a cultivar em nós bons pensamentos. Vamos nesse momento buscar juntos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos para aqueles que podem fechar os olhos nesse momento. Esvaziar o nosso pensamento, não pensar em nada. E começar agora a mentalizar Jesus se aproximando de nós. O Mestre amado sorrindo de braços abertos. E nós receptivos a esse abraço. Mestre Jesus, queremos ir ao teu encontro, Jesus, e te abraçarmos. Neste momento, abraça cada um de nós, aliviando, Senhor, os nossos pensamentos doentios. Que todos nós possamos, a partir desse abraço e desse encontro contigo, florescer em nós, no nosso espírito, o nosso bom pensamento. Fica conosco, Jesus, abençoa a toda a humanidade. Nos ensina a sermos cada vez melhores, a amarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos. Inclusive aos nossos irmãos menores, os animais, os vegetais, os minerais. Nos ajuda, Senhor, a entrarmos em harmonia com a natureza, entrarmos nessa aproximação com o nosso Deus de amor. Assim seja. Um abraço, meus queridos amigos. Até o próximo programa com fé em Jesus, se Jesus nos permitir. Que Jesus e Maria abençoe a cada um. Tchau, tchau.